Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Sempre um bom momento, um momento em que podemos estar juntos falando sobre temas relevantes e que fazem diferença para o nosso dia a dia, né? Eu falo essa frase porque é você mesmo que tem dito que o que a gente fala aqui ajuda você no seu dia a dia, ajuda a formar opinião, ajuda a buscar novas informações e, acima de tudo isso, abençoa a sua vida. Essa é a melhor parte para a gente. A gente está aqui para abençoar você, falando do amor de Jesus através dos temas totais que tratamos aqui no Cabeça para Cima, porque o amor de Jesus, ele se revela não apenas pela leitura bíblica, pelos nossos momentos na igreja, mas ele se revela no nosso dia a dia. Você certamente já teve esse tipo de experiência. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça para Cima e também em toda a programação da nossa Rede Boas Novas de televisão. Quero também deixar o meu registro de gratidão a você, querido semeador de boas novas, você que tem nos escolhido como um campo fértil, pronto e apto para a sua semeadura através de oração e também através de recursos financeiros. Que o Senhor, que conhece o teu coração, Ele possa te abençoar, possa multiplicar a tua semente e te dar recompensas em termos de graça, misericórdia, bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre o vírus do papiloma humano. Você certamente já o conhece. É o, infelizmente, famoso HPV, uma doença que tem afetado bastante a nossa população. Nas mulheres, ele é responsável, um dos principais responsáveis pelo câncer de útero. Nos homens, pelo câncer de pênis. Uma doença sexualmente transmissível que afeta muita gente mesmo, muito a nossa população aqui no Brasil e que, na verdade, ela pode ser prevenida, ela pode ser evitada através de uma vacina que é gratuita, cedida pelo poder público. Mas, infelizmente, nesse ano, por exemplo, essa vacina, ela sobrou nos postos de saúde. As pessoas não foram se vacinar. Por quê? Será que a gente está falando de preconceito? HPV é o nosso tema no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. O papiloma vírus humano, HPV, é passado na maioria dos casos via prática sexual. Um dado alarmante da Divisão de Oncologia Ginecológica da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, dá a ideia da gravidade da transmissão do vírus. 90% das pessoas no planeta já tiveram algum contato com o HPV. Desse universo, 95% se livram dele naturalmente e 5% desenvolvem algum tipo de câncer. Antes mais comuns em homens com mais de 50 anos que fumavam e bebiam muito, os tumores de boca, faringe, laringe e amígdala estão aparecendo em pessoas mais jovens, entre 30 e 45 anos, que não fumam e não bebem ou bebem pouco. Se há 10 anos o HPV respondia por 25% dos casos de câncer de amígdala, agora está associado a 80% desses tumores. Gente, que loucura, né? Eu citei dois tipos de câncer, o câncer de útero e o câncer de pênis, mas é isso aí. O vírus do HPV, ele também, provoca o câncer de ânus, o câncer de garganta e muitos outros problemas. Por que será que as pessoas têm tanto preconceito ainda em relação à vacina do HPV? Nós vamos conversar sobre esse vírus do papiloma humano, HPV, no programa de hoje. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Luiz Augusto Santana. Vocês já o conhecem, ele já esteve com a gente aqui algumas vezes, ginecologista, mastologista e diretor da Ginecare e da Mastolife. Muitíssimo obrigada por voltar aqui, Dr. Santana. Eu que agradeço, Celeste, é sempre um prazer estar aqui na Boas Novas. Já é a 7ª vez que eu venho aqui. Coisa boa. E é sinal de que tem sido interessante, as minhas explanações. E achei super pertinente também vocês estarem falando sobre esse tema, exatamente até por causa da mística que está causando, que você falou preliminarmente, em relação à queda da vacinação. Realmente está faltando, a vacina nos postos de saúde, estão sobrando
e tem crianças que não estão sendo vacinadas. Pois é, a gente Isso vai... é alarmante. É alarmante mesmo. A gente vai falar um pouquinho e entender por quê, né? De repente, essa rejeição, esse quase que preconceito em relação à vacina, tá bom? Mas quero apresentar para vocês também a doutora Débora Fontenelle, que está aqui com a gente hoje. Ela é médica da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde. Muitíssimo obrigada, também está voltando com a gente aqui no Cabeça Pra Cima. É um prazer sempre voltar, né? A gente poder estar informando, né? E disponibilizando o que nós estamos, nossas preocupações para o público, né? Principalmente o público mais vulnerável, que são os adolescentes, né? Que é a nossa preocupação maior. Verdade, verdade, né? A gente tem visto, infelizmente, eu vou dizer infelizmente porque há tempo para todas as coisas, né? E a gente tem visto que, infelizmente, o relacionamento sexual entre adolescentes ele tem começado cada vez mais cedo, né? Isso traz uma série de questões, até mesmo da questão da maturidade, né, e da importância desse relacionamento. E uma das questões graves dessa história toda é as doenças sexualmente transmissíveis, né? É incrível porque a gente sempre acha que está fora dessa história, né? Está livre dessa questão e não precisa se preocupar com ela. E, de repente, está lá, né? E aí, o que fazer? O HPV é uma das principais doenças sexualmente transmissíveis? Olha, como foi dito até pelo jornalista, né, que falou no prefácio da nossa explanação, 90% de toda a população mundial, em algum momento da sua vida, vai ter contato com o vírus HPV. 90%? 90%, tá? É muito alto, muito alto. Só que, na maioria das vezes, vai ter remissão espontânea. O importante citar é que existe o HPV oncogênico e existe o HPV não oncogênico, aquele que não causa câncer e aquele que causa câncer. Uma coisa que eu vou colocar aqui, que vocês vão ficar alarmados também, é que tem mais de 50 sorotipos de HPV. Uau! Mais de 50, são várias mutações genéticas do HPV. E, na verdade, não tem como fazer uma vacina para cobrir todos os 50 sorotipos, ok? Então, foram criadas vacinas, que eu não sei se é o momento para me falar agora, que cobrem 4 sorotipos de HPV, uma delas, e a outra cobre 2 sorotipos de HPV. Daqui a pouco a gente entra no mérito de cada uma delas. Na vacina, tá? Agora, o importante também, quando se fala de HPV, e eu milito não só no meio público, mas também no privado, é que, às vezes, a pessoa, quando você fala HPV, ela confunde com HIV. Falando assim, eu estou com HIV? Não, 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 é HPV. Tem que ser bem dito, bem claramente dito, porque ela confunde, tá? E o HPV vem do inglês, né? Human Papilloma Virus, ok? Que a gente continua falando no português a mesma coisa, mas diferente do HIV, tá? Que é vírus da imunodeficiência. Tá? Só que no português é AIDS, que é síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? Mas como o brasileiro gosta de importar todas essas nomenclaturas internacionais, porque fica mais bonito, então, em vez de falar AIDS, a gente fala HIV. Mas é importante esclarecer que HIV não tem nada a ver com HPV. Perfeito. Doutora Débora, essa questão, talvez essa informação, né, de quantos são, quantos tipos? Mais de 50 sorotipos. Mais de 50 sorotipos. Será que essa variedade toda faz com que as pessoas, e só poucas delas, né, elas são mais relacionadas com a questão do câncer mesmo, será que isso faz com que as pessoas deem menos atenção? Não, o que a gente sabe até hoje, que 4 já são oncogênicos. Essa vacina que é distribuída na rede pública, ela é a chamada quadrivalente, né, pegando essas 4 cepas. A gente fica preocupado mais com a questão do câncer, porque a gente falando isso, talvez as pessoas se comovam mais, se sensibilizem mais. Mas eu quero ir lá atrás, né? Quer dizer, em 2014 eu estive aqui
quando a vacina foi lançada. Perfeito. E era só para para adolescentes, jovens mulheres, numa faixa etária maior, sempre com essas 3 doses, né? Toma hoje, daqui a 2 meses, depois daqui a 6, né? Então são 0, 2 e 6 meses. Naquela época começava com as meninas que 12, 13 anos para poder chegar até o que nós estamos hoje, que é 11 anos. E foi muito questionado isso, sim, para pegar quem já tinha ou estava prestes a iniciar a vida sexual. Ah, então por que começa mais cedo? Sim, antes de ter o contato, né, o primeiro contato sexual, que vai se expor às diversas infecções. A HPV é uma delas. Né? E com essa magnitude que nós temos, com esse potencial de adoecimento, no caso, câncer, como mostrou muito bem um repórter, que antes ficava só nesse discurso, né, nesse dado do câncer ginecológico feminino. E aí tem o câncer anal, homem e mulher, e o câncer de orofaringe, também homem e mulher. Em relação às práticas sexuais que os seres humanos, né, se expõem, né, sexo anal, vaginal e oral. Então, é uma preocupação e a gente está falando, ele vai, né, depois vamos falar melhor sobre isso, os efeitos que esse câncer tem, não só para a pessoa em si, né, de morbidade e até de mortalidade, mas também para o custo social disso, né, que são pessoas jovens, cada vez uma estatística, né, de pessoas mais jovens aparecendo com câncer anal e câncer ginecológico e também de orofaringe, com toda a consequência disso na vida pessoal e social da pessoa, né, afastamento de trabalho, impossibilidade de trabalho, dependendo da função que faça, todo o tratamento que gera e o gasto para o país. Então, uma pena o país investir, principalmente no momento que nós estamos vivendo do país, momento de dificuldades econômicas graves, e investir numa vacina que não é barata e a população, talvez por falta de informação e até preconceito, eu gostaria de crer que não fosse isso, mas eu acredito que seja um motivo, não está indo ou não está permitindo, porque também tem essa questão. Essa vacina, o grande, vamos dizer, lã dela é que ela foi estimulada a ser fornecida nas escolas. Só que para isso os pais têm que autorizar. Diferente no posto de saúde, que a mãe ou o pai, um responsável, leva, na escola tem que ter uma autorização. E aí, essa desinformação e a ideia pré-concebida de que ao vacinar estimula o sexo mais cedo, essas crianças não foram autorizadas a vacinar. E foi uma estratégia que deu muito certo em outros países e em Florianópolis. Deu muito certo, vacinar nas escolas. Porque é onde está esse público, né? É onde você alcança com muito mais facilidade. Não precisa ir ao posto. Esse público, né? Não precisa ir ao posto, não precisa enfrentar as filas, é uma coisa muito mais localizada. E essa questão toda, e a gente espera conseguir entender um pouco melhor aí ao longo da nossa conversa essa questão e, de repente, ajudar as famílias, né, que estão nos assistindo agora a entender a importância efetiva dessa vacina no sentido da prevenção da doença, né, no sentido efetivamente da prevenção da doença. A doutora já falou, doutor Santana, mas a maior eficácia da vacina, ela vem quando aplicada em meninas e meninos virgens, né, que nunca tiveram nenhuma experiência sexual e estão absolutamente, vamos dizer assim, limpos de qualquer problema. Isso. É isso? É essa? Isso é importante falar porque é o seguinte, tá? Como muito bem a doutora da Secretaria Estadual de Saúde falou, a partir de 2013, eu participei em 2012 da campanha nacional para implantação dessa vacina no calendário vacinal da mulher. Nós, junto, e aqui vale citar o professor Mauro Romero, que é professor de DST da Universidade Federal Fluminense, vinculado ao Ministério da Saúde, foi um dos grandes fomentadores para a implantação dessa vacina no calendário vacinal da mulher no Brasil. Nós colhemos mais de 1 milhão de assinaturas na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Porque para que essa vacina ou outros temas sejam, vamos dizer, alcance os deputados ou senados para virem a ser votados, você tem que ter mais de 1 milhão de assinaturas, tá? E foi interessante porque só estava assinando mulheres. E aí nós estávamos com o megafone lá em Copacabana
e até o filhinho do professor Mauro estava vestido da gota, né, do vírus, do HPV. E aí eu falei com ele, professor Mauro, o que a gente pode falar, tá, que vai impactar mais para poder ter mais assinatura? Porque ganhava uma camisa também do HPV e com aquelas ondazinhas do calçadão de Copacabana. Aí ele falou, Santana, tem uma coisa bastante real, mas que as pessoas não falam, porque o brasileiro é muito machista, mas que eu acredito que vai dar uma repercussão boa. Você tem coragem de falar? Eu falei, não tem problema nenhum, é verdadeiro, a estatística existe. Aí ele falou assim, olha, 1000 pênis são amputados anualmente por HPV no Brasil. 1000. Uau. E aí eu falei isso no megafone, na praia de Copacabana. Rapidamente encheu o número de assinaturas. Por quê? Porque os homens também passaram a assinar, porque só achavam, coisa de mulher e tal. E aí, com isso, nós conseguimos realmente obter 1 milhão de assinaturas, foi implantado. E outra coisa interessante, para não falar só das mazelas do Brasil, o Brasil é um dos países do mundo que tem o melhor calendário vacinal. Sem dúvida. O melhor calendário vacinal. Agora, não adianta ter o melhor calendário vacinal se as pessoas não aderirem. Não adianta. Né? E público e gratuito, né? Público, gratuito. exatamente. Porque existem calendários no mundo aí, mas Exatamente. É pago. E aqui a vacina gratuita, né? E de repente a gente tendo que jogar fora esse tipo de vacina. Está perdendo a validade. Pois é, porque está perdendo a validade, aí tem que jogar no lixo. Privado, ela custa de 350 a 400 reais a dose. Eu vi semana passada, porque como eu vinha para o programa, eu atualizei através das clínicas de vacinação, 350 a 400 reais a dose. Quer dizer, seriam R$1.200 aí, 1.150 no barato. Para você poder fazer a cobertura fazer total. Isso aí. Acho que o salário mínimo. Eu já precisei para as pessoas humildes não têm condições de pagar. Com certeza. E aí não vão. Mas então vai no serviço público, que está lá disponível. Eu preciso ir para o meu primeiro intervalo já, eu vou para o intervalo e aqui deixando reforço para que a vacina ela é importante para homens e mulheres, não apenas para mulheres, mas homens e mulheres, porque um dos fatores, eu concordo, de que de repente não tem uma adesão grande é porque, é só para as mulheres, então deixa para lá. Nós homens não precisamos nos cuidar, é ainda de novo aquele preconceito que muita gente fala, dizendo, segura, como é que é a história? Segurem as suas cabras que os meus cabritos estão soltos. Eu sei que é minha filha e mulher. E eles podem ficar soltos, e os rapazes né? Transmitem, né? Também exatamente. Não, eu só tenho uma, imagina. Né? Então, a minha cabrinha está bem segura. É isso aí. Nós vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui a gente está chamando a sua atenção para a questão do vírus do papiloma humano. Eu quero falar pelo nome grande, o nome completo, porque muitas vezes a gente fala HPV, aí muita gente diz, não quero ouvir esse assunto não, esse negócio já encheu o saco. Só que não, entendeu? É um problema sério, a gente tem que ter atenção para ele. Vocês viram, 90% da população de todo mundo em algum momento já pode ter passado aí pelo HPV. Isso. E a gente precisa cuidar. Uma doença que pode provocar câncer nas mulheres, nos homens. Uma informação para vocês homens, que muitas vezes não dão atenção a isso. Como é que é, doutor? Quantos pênis já amputados por causa de câncer de pênis? Isso é a estatística do INCA, tá? Desse ano agora. 1000 pênis são amputados anualmente no Brasil por HPV. Por HPV. Originário. Tem que levar a sério. Tem que levar a sério. O que é, afinal de contas, o HPV? Como é que a gente identifica essa doença? O HPV, na verdade, tá? Ele é identificado por um exame que é o Papa Nicolau. Mas o Papa Nicolau é feito só em mulheres. Vou chegar lá, Ok. Ele é rastreado pelo Papa Nicolau. O que é o Papa Nicolau? O Papa Nicolau é o exame que a mulher deve fazer anualmente. Não há necessidade de algumas aí ficar fazendo 6 em 6 meses. Não há necessidade, tem que fazer todo ano. E outra coisa também, o Papa Nicolau não é a proposta do Papa Nicolau para ficar fazendo rastreio de infecção. O Papa Nicolau, ele é idealizado para fazer rastreio de oncogene, tá? Patologia
oncológica, ou seja, câncer de colo. Só que na amostra vem também candidíase, gardnerella, tricomonias e várias outras bactérias, fungos e protozoários, tricomonas, tá? Mas ele foi criado para câncer de colo. E são 3 amostras. Tem a vagina, a ectocervix, que é a área externa do colo, e a endocervix, que é uma escovinha. Que na mulher grávida nós não colhemos com a escovinha. Nós fazemos só a dupla coleta. Na mulher não grávida nós fazemos a tripla coleta. Ou seja, vage, ecto e endo, ok? E tem uma diferença para falar, que até você comentou, Celeste, que é interessante, que o câncer de colo, apesar dele estar agregado à mesma anatomia do útero, ele é diferente. Porque o câncer do útero, ele tem uma outra gênese. É o câncer do corpo uterino. Ele normalmente não está associado ao HPV. Ele está associado a pacientes que têm histórico de diabetes, hipertensão, obesidade e alteração hormonal. É o câncer do endométrio. E porque o útero ele se subdivide em fundo, corpo e colo. Então, que é o que está em contato com a vagina. O que está em contato com a vagina é o colo do útero. O corpo não está. Então é diferente. Então a gente não pode falar câncer de útero, não. Ele é do útero, mas é do colo uterino, ok? Então a gente faz a coleta da amostragem, aí vem lá o resultado do Papa Nicolau. Lesões sugestivas, tá? De HPV, sugestivas de HPV, porque vem a alteração citológica. O HPV é um exame citológico, ele não é um exame histopatológico, porque você não tira pedaço, você colhe células dele. Citológico colhe células. E histopatológico colhe tecido, pedaço, faz biópsia, tá? Que aí eu vou chegar lá também. Sugestivo de HPV, parará, ou então vem lá alterações, tá? Que algumas das nossas telespectadoras podem estar nos vendo e vai comentar, eu tive isso, que chama ascos. Ascos são atipias celulares de caráter indeterminado no colo, na ectocervix. E agus são atipias de caráter indeterminado na endocervix, ok? Que pode ser também um fator, tá, predisponente. Provocando você no popular, atipias, esse negócio todo aí, é o quê? Atipias são células que estão começando a se modificar, mas não são câncer ainda. Não são câncer ainda. Um processo inflamatório pode gerar atipia. Uma gardnerella, uma tricomonias, uma infecção bacteriana acentuada, um gonococcus. A gonorreia, ela tem predileção pela endocervix, pelo muco, porque ele é mais alcalino, ele não é ácido, porque o pH da vagina ele gira em torno de 4, 4,5. Por isso que protege as mulheres, senão estaríamos tendo infecção toda hora. Okay? Antes de eu perguntar como é que a gente percebe isso, o senhor falou que nas mulheres ele é feito, é identificado pelo Papa Nicolau e nos homens. Agora eu vou falar. Deixa eu só concluir ainda das mulheres. Aí vem lá, sugestivo de HPV. Aí nós temos um método fantástico, tá? Para identificar se é HPV mesmo, que se chama hibridização molecular in situ ou captura híbrida. Esse método vai confirmar se é HPV, porque às vezes o Papa Nicolau bota lá sugestivo. Sugestivo pode não ser, tá? E aí a gente colhe, um método simples também, barato. Ele vem com um líquidozinho dentro, já prontinho, tá? Que não é álcool e éter como o Papa Nicolau, é um líquido apropriado para fazer a cultura e uma escovinha já mergulhada, ok? Aí a gente quebra a escovinha, abre o frasco, passa a escovinha lá dentro do canal, no canal, não é na parte externa, gira ela em 360 graus, bota ela dentro do frasquinho e manda para o laboratório imediatamente. Aí esse exame vai identificar se tem HPV ou não. Ele é específico. E vai nos trazer também o sorotipo. Perfeito, era a minha pergunta. Nos trazer também você também já vai identificar... Já vai identificar o sorotipo. Pode ser 30, 31,
32, 33. O que é isso? 30, 31, 32, 33? Porque eu falei que tem mais de 50. Certo. E um detalhe Ele é identificado por número. Por o sorotipo é identificado por número. E um detalhe interessante também, só antecipando, porque senão a gente acaba esquecendo, existem 2 laboratórios que idealizaram a vacina, a Merck Sharp Dohme e a GlaxoSmithKline, que lançaram as vacinas. Tá? Os HPVs oncogênicos que são mais mutantes dentre esses 50 é o 16 e o 18. O 16 e o 18. Que eles são o quê? São oncogênicos. São oncogênicos. Que eles geram câncer. Tem tendência a gerar o câncer. Então, o que a Merck Sharp Dohme fez? O que a GlaxoSmithKline fez? A Merck Sharp Dohme fez o seguinte, ela falou, poxa, eu vou prevenir o câncer, mas uma mulher tem um condiloma combinado, que é aquela lesão tipo couve-flor, que alguém já deve ter visto, na vagina, se não viram, vejam na internet. Condiloma combinado. É uma lesão benigna ocasionada pelo HPV, que dá verruga na vagina, dá verruga no colo, dá verruga na vulva, dá verruga na região inguinocrural, entendeu? E aí o que a Merck fez? Não, peraí, isso também é feio, não é câncer, mas é feio. Vamos prevenir esse tipo de coisa também. Aí o que ela fez? Ela botou o 6 e o 11. O 6 e o 11, nessa tetravalente, como a doutora Celeste falou. Tá? Então ela botou 6, 11, 16 e 18. Essa é a vacina, inclusive, que é dada gratuitamente pelo posto, é a que o posto dá. Felizmente, felizmente, o gestor, eu posso falar que eu sou do Ministério da Saúde, não tenho rabo preso com ninguém, tá? O gestor que selecionou a vacina na hora de botar na mesa, ao invés de escolher só a bivalente, ele escolheu a tetravalente. Por quê? Porque cobre também o condiloma combinado, que é uma lesão benigna ocasionada pelo HPV. E que é muito incômoda. E não escolheu a Perfeito. outra, bivalente. Não estou dizendo que ela não é efetiva. Ela é efetiva para câncer, mas não cobre condiloma. É mais completa. É mais completa. As duas são efetivas, só que uma é mais ampla, mais completa ampla, cobre lesão do benigna, que a outra. é horrível. Perfeito. É horrível. Perfeito. Um condiloma combinado na vulva é horrível, estraga, faz lesão estética severa, causa impacto social, é horrível, entendeu? É muito horrível. E aí o que você falou, porque para retirada disso, às vezes tem que retirada tem que internar. Para internar. Tem que internar para retirar, às vezes a lesão é tão extensa. Com dor, entendeu? Gera muita dor. Muita. E aí, só complementando, aí você falou do homem. Vai acabar meu tempo. Não, eu vou falar rápido. Então vamos. O homem, como é que o homem é? O homem só vai na rebarba da mulher. Não faz rastreio de HPV no homem se ele não apresentar sintomatologia. Porque às vezes ele já apresenta verruga, aí ele vai no urologista, porque ele acha aquilo estranho. Se não, o que o ginecologista tem que fazer? Se ele identificou uma lesão por HPV no Papa Nicolau, ele orienta que o homem vá no urologista fazer um exame que chama penioscopia. O que é a penioscopia? A penioscopia nada mais é de que ele vai expor a glande, vai passar uma solução de ácido acético, tá? A 5%, e as lesões do HPV, tanto na mulher quanto no homem, elas se coram de branco. Então ele pode ter uma lesão microscópica, como a doutora Celeste falou, e ela vai ficar branquinha. Você está trocando os nomes. Está trocando os nomes. Eu sou Celeste. Ela é Débora. Débora, desculpa, Débora. Desculpa, Débora. Celeste e Débora. Isso. Vamos lá. Aí vai ficar branquinho, tá? Aí vai ficar branquinho, o que acontece? No homem é simples, ele vai cauterizar apenas. Porque não adianta, tá, tratar a mulher e não tratar o homem, porque vai fazer o efeito ping-pong, vai ficar... Claro, joga você pra cá, joga pra lá. trata e não resolve, trata e não resolve. E outra coisa importante também, tem que usar camisinha. Agora, se a mulher, tá? Não é para alarmar, não. Se a mulher tiver lesão na base
ou na vulva, ou se o homem tiver lesão na base do pênis, a camisinha não chega até a base do pênis. Então, aí tem que tratar mesmo, né? Tem que tratar mesmo, tá? tem que tratar. Então, o mais importante, Celeste, sabe o que é? Antes de fazer a relação, dá uma olhadinha na criança. Na criança masculina e na criança feminina. Perfeito. Deu para entender, né? Sem Ou dúvida seja, nenhuma. olhe a vulva e olhe o pênis. O autoexame, ele é fundamental. Tá. E você deve se examinar Claro, deve mesmo, se palpar, né? deve se tocar. Exatamente, Porque se ela vê exatamente. que o homem tá lá cheio de verruga, não adianta botar camisinha, que vai pegar. Doutora Débora, senão ele não deixa você falar Desculpa nada, até vai eu trocar falar seu o nome, tempo Débora. todo Não tô aqui, propositando, não. entendeu? E eu vou no embalo, eu sou locomotiva. É isso aí, hein? eu também Você vou. já me conhece, é né, isso Celeste? aí, O Paulo também me exatamente. conhece. Olha só, Estamos colocando as informações para o público, isso é importante. É isso mesmo. Na verdade, o que a gente está querendo essa aqui proposta é essa. é a informação, né? Ela é, que é importante de verdade, de verdade. E é isso, tanto a mulher quanto o homem tem que se tratar, e se apareceu na mulher, o tratamento tem que ser feito junto, né? Afinal de contas, o que a gente busca é a saúde do casal, e isso tem que Agora, prevalecer. um detalhezinho que eu vou falar. Nós temos que ter cuidado com... Nós, ginecologistas, temos um papel importantíssimo na abordagem, tá, psicossocial dessas pacientes. Porque casamentos são dissolvidos quando se dá diagnóstico de HPV. Porque quando chega lá no cara, ele já fala, você me traiu. Você Pois me é. traiu porque eu não tô com lesão nenhuma. Pois é. Mas a lesão dele pode ser microscópica. Mas aí eu E queria- ele resiste. Eu queria fazer uma pergunta. Levantam lebre. Ele Pois levanta é. a lebre. Levantam lebre. Agora E eu aí queria... ela fala comigo, eu posso ter pego no vaso? Falei, claro. Por isso que eu queria perguntar... Eu jogo uma gazinha, vou destruir Deixa o eu casamento. fazer uma pergunta, por Não, favor, com Débora, Pode licença. destruir o casamento? É um Caramba! momento delicado. Pode ser pego no vaso? Corta, Pode. corta ele aqui, ó. A pergunta é, o HPV, ele só é transmitido através da relação sexual? Só através da relação De uma sexual? maneira geral é. Agora, de uma deixa eu te maneira falar. geral. Agora, deixa eu te falar. Ah. Existe na história do HPV, tá? Pra você ver que não é só não. É raridade. Mas você pode ver lá na história do HPV, tem freiras que tiveram HPV. E como é que elas são infectadas? Aí eu prefiro não falar. Ah, bom. Então tá. Que aí já mexe questão Aí o religiosa. comentário- Aí Não, eu aí- prefiro não falar. Tá Mas bom. eu tô te falando e a Débora sabe disso. Tem freiras, não tô falando só da freira, não. Outros religiosos que têm abstinência sexual, não sei o quê, dentro do seu âmbito religioso e que também contraem HPV. Acho Agora, que em como todos ela os contraiu- lugares, em todos os lugares a gente vai Agora, ter como questões ela que contraiu- fogem do padrão. A gente nem Celeste, quer entrar como no ela mérito. caiu, eu acho que não vale a pena. Não vale mesmo, Não vale a não. pena Não entrar vale- nesse mérito. Não, Aí a gente questão nem está religiosa- querendo, a gente nem Eu está só tô falando querendo. que não é só sexualmente, Então, mas a maioria sexualmente. E quais são as outras formas não sexualmente transmissíveis? Então, as outras formas é o seguinte, por exemplo, é o que a Débora acabou de falar aqui, tá? Vamos ser abertos, tá? Eu já tive paciente minha com condiloma na língua. Aham. Na língua, tá? Horrível, entendeu? Tá? É porque ela fez sexo oral com o cara, sem camisinha, o cara tinha HPV, Mas- ela não viu. Mas aí também é sexualmente transmissível. Não, tudo bem, ué, mas é uma outra modalidade. Certo. O ideal, inclusive, seria ela fazer sexo oral com um cara com camisinha. Mas só que ninguém faz. Ninguém faz, entendeu? Ok. Ninguém faz. Ok. Tá? E outro detalhe, só um instantinho, que a Débora também já tinha falado. Hoje em dia, que você também falou, que apareceu com carcinoma de laringe, tá? E não bebe nem fuma, que são os principais fatores predisponentes. Mas câncer de laringe está muito associado com HPV, isso já se sabe. Perfeito. Eu vou precisar ir para o intervalo, que eu já estourei o tempo, vou para o intervalo e a gente volta já já. Eu quero saber se tem cura HPV. Vocês já falaram um pouquinho do tipo de tratamento, né? Mas se tem cura o HPV, e a gente quer saber também se pessoas monogâmicas elas devem ou não devem Débora tomar a vai responder. vacina. Essa aí a Débora a gente vai vai responder, voltar um né, pouquinho Débora? para a vacina A Débora também. vai responder essa. Perfeito. Vamos para o intervalo, a gente volta Né, já. Débora? Ela puxou. Cabeça pra cima, cabeça pra cima.
hoje chamando a sua atenção para o HPV. Uma doença importante que precisa ser cuidada, transmitida principalmente por via sexual e que muitas vezes a gente, porque tem preconceitos, acaba fugindo do tratamento. Esse vírus, ele é tratado com vacina que é oferecida gratuitamente pelo poder público, e o grande ponto é que nesse ano essas vacinas elas acabaram sobrando porque as pessoas não estão indo se vacinar. Já falamos aqui, né, provavelmente por uma questão de preconceito, porque é algo que se transmite sexualmente e as pessoas dizem, não, eu não vou ter problema. Eu não vou ter problema porque eu só me relaciono com meu marido, eu me relaciono só com a minha esposa. E aí, casais monogâmicos, eles devem se vacinar e por quê? Pois é, a gente tem que pensar, eu trabalho com AIDS há alguns anos e assim, toda infecção sexualmente transmissível revela segredos numa família. Né? Bom, várias outras doenças também têm esses perfis, mas essas tem mesmo. Então, assim, tem uma diferença, né, a palavra monogâmica, entre estar monogâmico e ser monogâmico. Porque eu estou monogâmico nessa relação, mas já tive outras relações anteriores. E em algumas doenças, e o HPV é uma delas, você pode ter tido contato com esse vírus antes. Está incubado. Está infectado, o HIV também é assim. Está incubado. A sífilis também é assim, e os sintomas não apareceram ou não foram percebidos, e você está lá transmitindo a doença. Por isso que, bem falou o colega no bloco anterior, né? Quer dizer, como é que a gente aborda um casal? Tem que ter muito cuidado nisso. Senão você acaba a relação. Senão você pode acabar uma relação, e assim, por total falta de conhecimento e ignorância do outro. Quer dizer, se você já teve uma relação anterior na sua vida, como é que você pode dizer que aquela pessoa é que está, né, pulou a cerca? Então, assim, estar monogâmico e ser monogâmico. A gente orienta que as pessoas que estão numa relação monogâmica, né, quer dizer, ao estabelecer uma relação, muitas pessoas procuram centros de testagem, eu mesmo trabalhei em 2, para fazer exames. Né, para ver que se alguma dessas doenças que podem ter rastreio, né, a maioria delas pode ter, se você já porta uma delas que você está assintomático. E aí você vai estabelecer uma relação nesse contrato monogâmico. Né, porque isso acaba nada mais sendo que um contrato de lealdade / fidelidade, às vezes um mais do que o outro, em que os dois vão estar só com o outro. Né? Não sendo que no passado já não estiveram com outros. Tá? E aí eu acho que essa é uma pergunta importante, porque cada um lida com a monogamia no seu contrato casal. E esse contrato é um contrato muito pessoal. A gente não vai prescrever como médico, não poderíamos nunca fazer isso, monogamia como remédio de 8 em 8 horas. Isso não é prescritivo. Isso é um contrato. Né, de duas pessoas. E depende do casal. Com esse conceito verdade. de como lida com a monogamia e como querem lidar na sua relação. O que a gente está chamando. A monogamia não previne doenças. O que a gente está chamando a atenção é para isso, né? O fato. E se acontecer de aparecer o HPV, que as pessoas conversem e busquem. E não partam o outro para culpabilizar. Para pensar na verdade, numa quando traição. você tem uma relação sem camisinha, sem o preservativo, é uma relação de corresponsabilidade. Se você tem uma relação sem preservativo com o outro, você está abrindo possibilidade de se infectar e de passar a infecção. Então, é corresponsabilidade. Quem deve tomar a vacina do HPV? Antes disso, eu só gostaria de te corrigir numa coisinha. Pois não. Para não confundir, a vacina não trata HPV. Ela prevê. Tá? A vacina não trata, ela prevê. Tá? Ela previne, porque senão o pessoal vai confundir. Às vezes tem umas palavras, vacina da alergia, aí é o tratamento. A vacina, ela previne, porque o tratamento é outra coisa. Você faz o Papa Nicolau, deu a lesão suspeita, você vai fazer a captura híbrida, do que eu já comentei, e um exame importantíssimo, que a doutora Débora vai concordar comigo, chama colposcopia. O que é a colposcopia? A colposcopia é um exame que você faz com o microscópio, que aumenta cerca de 20 vezes o colo do útero. Você passa a solução de ácido acético e passa uma solução de Lugol, que é uma solução escura, tá? Marrom. E aquelas áreas onde não houve captação dessa solução, você vai fazer uma biópsia, uma vez estando alterado no Papa Nicolau. Aí é um exame histopatológico, não é um exame citológico igual ao Papa Nicolau. Aí vai vir, que eu vou falar rápido, tá? Que é importante, porque isso é comum pra caramba.
as chamadas NIC1, NIC2, NIC3, carcinoma microinvasor ou in situ, carcinoma in situ e carcinoma microinvasor, tá? O que é isso que você já tinha falado no início? O NIC1 é a neoplasia intraepitelial cervical, que antigamente a gente chamava de displasia leve. Hoje a gente não fala mais esse nome, a gente fala NIC1. A NIC2, neoplasia intraepitelial cervical, grau 2. A NIC3, neoplasia intraepitelial cervical, grau 3. Aí já pula para o carcinoma in situ e por microinvasor. Ou seja, o câncer de colo, ao contrário da mama, por exemplo, ele vai dando sinal. Começa verdinho, começa amarelinho, começa vermelho e depois o carro bate. Então, quando você tem uma displasia de 1 até 2, tá? Ou leve ou moderada, existe, e a doutora Débora sabe disso, e em pacientes muito adolescentes, a gente pode até esperar fazer, ao contrário de fazer anualmente o Papa Nicolau, fazer de 6 em 6 meses, porque às vezes tem regressão espontânea da lesão. Regride. Hoje você tem a lesão da NIC1 e NIC2 e ela regride. Então você não vai precisar fazer procedimentos agressivos naquele colo do útero, tirar pedaço do colo, amputar o colo, fazer cauterizações e levar muitas das vezes a uma infertilidade ou uma esterilidade nessa adolescente por agressividade no tratamento. Tá aí um outro fator sério, né, que a gente precisa ter atenção para poder estimular realmente a vacina. Deixa eu aproveitar a sua correção. É para prevenir. Perfeito. E ela não previne 100% Perfeito. não. Deixa eu aproveitar a sua correção para duas coisas, duas perguntas. Uma que é isso, né? Uma coisa é você toma a vacina para você se prevenir, para você se tornar imune a esse vírus. E aí... De preferência antes de iniciar a relação sexual. Antes de iniciar qualquer tipo de relação sexual. E depois, se você já pegou, já teve a doença, pode tomar vacina assim mesmo? Boa pergunta. Claro que pode, porque você vai fazer essa metodologia que eu falei da hibridização molecular in situ, você vai ver qual é o sorotipo que aparece na hibridização. Se não for, tá, o sorotipo que tem na vacina, a vacina vai te ajudar. Bacana. E outra coisa, tá, que a Débora sabe disso, essa vacina ela tem um efeito legal, sabe por quê? Porque ela faz reação cruzada com outros sorotipos. Então, ela tá lá, 6, 11, 16, 18. Vou chutar, tá? Mas ela pode proteger contra uns 50. Perfeito. Nosso tempo está quase acabando, eu não queria deixar de falar nessa questão de quem deve tomar vacina, quando que a gente, quando começa, a partir de que idade. O calendário começou em 2014 e ele foi, né, diminuindo a idade. Então, hoje, né, a orientação é meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. Por essa questão de que a procura não foi o que a gente esperava, né, e eu acho também que não só por o preconceito com a doença de iniciar a vida sexual, talvez porque foi um ano atípico que nós tivemos vacina de febre amarela, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, no país, mas no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, alguns estados foram mais afetados pela né, a epidemia, a possibilidade de uma epidemia, e também a vacina da gripe. Então, e fora a da gotinha, que sempre tem também. Então, foram 4 vacinas, né, no momento que a gente só tem 2, geralmente. Então, isso também acho que deu uma confusão. Um pouco, né? Deu uma confusão. Mas, assim, com essa questão de ter um estoque aí que a gente não usou tudo, né, e que é bom, né, porque vai vencer, o governo vai dar, não é isso. Vamos aproveitar o gasto com o SUS. Nós estamos num momento delicado do sistema de saúde. É absurdo. Momento de desinvestimento, né, de risco de a gente não ter o SUS da maneira que a gente concebe, universal, né, para todos, independente de qualquer critério. Vamos usufruir desse insumo. Então, hoje, nesse quesito de 15 a 26 anos, qualquer sexo pode procurar as unidades de saúde para ter o acesso a esse insumo. Vamos usufruir desse SUS que a gente custeia ele, não é? O SUS ele não é gratuito. Toda a população paga impostos para sustentar o SUS, que é um dos sistemas públicos maiores do mundo. Tanto que, em termos de imunização, nós somos um programa que já recebemos muitas homenagens, inclusive da Organização Mundial de Saúde. Porque num país continental desse, a gente consegue levar vacina para os rincões da Amazônia, para os rincões do sul do Oiapoque-Chuí, em realidades adversas, climáticas e de acesso mesmo por estrada, rio
ou até mar. Então, acho que a gente tem que pensar em usufruir desse detalhezinho rápido que eu gostaria de falar é que, por exemplo, está corroborando com o que a Débora falou, o tratamento do câncer de colo, ele pode muitas das vezes, das lesões precursoras, ser feito no consultório do médico, através do colposcópico, associado a um aparelho que algumas mulheres já devem ter visto no consultório, que se chama CAF, que nada mais é de um bisturi, que foi idealizado, chama bisturi de alta frequência. Tá? Que o CAF é cirurgia de alta frequência, ou seja, chama See and Treat, ou seja, eu vejo e eu trato. Ele vê a lesão lá no colposcópio, não a olho nu, ele viu a lesão, ele vai lá e tira um pedacinho, Puim. Aí vai vir o exame histopatológico, lesão presente com margens livres, o paciente está com o problema dela resolvido. E fica curado. Fica curado. Sim, ou seja, HPV tem cura. Sim. Desde que você pegue no início. Pega no início. Desde que pegue no início. Aí o ideal é a vacina que você nem pegue. Que você nem pegue. E aí você previne. Antes, então nós estamos falando em prevenção, em promoção à saúde e em tratamento. É o tripé do sistema de saúde. E a gente que reclama tanto de que o Brasil, a nossa medicina não é voltada para prevenção, né? A gente, porque nossa medicina, nosso sistema de saúde é voltado para tratamento, né? Depois a gente está falando agora de um mecanismo de prevenção. E você deve saber que é a nós temos um país, né? Como os Estados Unidos, que todo mundo elege como um exemplo para tudo. Nós temos um cinturão ali no sul dos Estados Unidos que não está vacinando as suas crianças por várias questões lá também de ideias preconcebidas. E nós temos, volta e meia, algumas epidemias. Agora está tendo um outbreak, como a gente fala, um número maior de cachumba, numa vacina que é antiga. Então, assim, a gente não pode pensar, poxa, os outros países têm vacina e também as pessoas também têm outros preconceitos, ideias preconcebidas. Não vamos entrar nesse barco, nesse caminho, porque vai dar problema. E um detalhe rápido para falar, 10 segundos. Esqueçam essas questões que aparecem no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, de que algumas mães postam, que isso aí eu acho criminoso. Toda vacina tem 1 ou 2 efeitos colaterais em 1 milhão, 2 milhões de crianças vacinadas. Aí aquela ali fotografa, filma e mostra a criança lá toda torta, não sei o quê, que teve convulsão, aí bota que a vacina da HPV vai dar esse tipo de reação. E aí as outras mães ficam assustadas. Qualquer substância pode causar qualquer uma. Qualquer uma. Remédios. Até da gripe também. Vários remédios, etc. Da varicela, várias vacinas, elas podem ter. O que não significa que todo. Eu preciso ir para o intervalo. Não é. Perfeito. Aquilo é exceção. Recado dado, vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui, sensibilizando você em relação ao HPV. A gente já falou aqui sobre essa doença, falamos sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a prevenção. E na prevenção a gente tem esse enorme destaque, a vacina, que está aí disponível para todas as pessoas. Um excelente papo, bastante informativo, mas antes de pedir aí para a gente caminhar para o encerramento e mensagem final de vocês, muita gente reage a essa vacina, e nós aqui que já falamos sobre isso outras vezes, até mandam mensagem dizendo assim, acho um absurdo, porque essa vacina, ela estimula a atividade sexual, né? Ela estimula a sexualidade, então quando se dá a vacina, não vou vacinar minha filha, não vou vacinar meu filho, porque isso estimula a sexualidade. O que é que vocês acham sobre isso? E já nessa resposta, a mensagem final para a gente caminhar para o encerramento do programa. Eu vou começar com você, Débora. Eu acho que é uma falácia dizer que uma vacina pode estimular o início da vida sexual. As novelas estão aí para isso, os cinemas também. E, sim, e as propagandas. As pessoas iniciam sua vida sexual mais cedo ou mais tarde, de acordo com os seus desejos. É óbvio que a educação familiar e a escola são fundamentais para isso, né? Ao iniciar a vida, iniciar com segurança, tanto do afeto, né? O encontro entre dois seres, que a relação sexual, né, se propõe a isso também. E vem como consequência, E as prevenções de algumas infecções, que o HPV é uma dessas. Nós só temos 2 vacinas nesse sentido. Hepatite B, que nós não falamos, que é importante lembrar, e o HPV. As 2 causam câncer e causam adoecimento e mortalidade. Então,
família, fiquem atentos a isso, orientem seus filhos, abram uma conversa, né? E é uma vacina que não vai estimular a vida sexual. O que estimula a vida sexual é o que está aí na vida, e a família, e a educação na escola são os pilares para o início da vida sexual mais saudável, com a maior responsabilidade possível. Esse é o recado que eu daria. Abram a conversa e autorizem quando tiver a campanha nas escolas. Isso, quando tiver nas escolas. Ou levem aos postos. Isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, a mim formulado, e deixar aqui patente o seguinte, como nós falamos, prevenção, vacina, diagnóstico, tripé diagnóstico, Papa Nicolau, a captura híbrida e fazer a colposcopia. Isso aqui, ó. Papa Nicolau, captura híbrida e colposcopia. E lembrar também, que a gente acabou esquecendo, mas é rápido, que ela pode ser tratada também, os condilomas acuminados, com ácido, queimando com um ácido, que é o ácido tricloracético a 90%, nas lesões vulvares e vaginais. E que você queima a lesão e ela vai cair. E nas clínicas das famílias, entendeu? os médicos de família são capacitados para fazer isso, Tá? de queimar com ácido. Bacana. Isso é importante para família, isso tem essa queima capacitação. com ácidozinho, papapá e tal. E não deixa Antigamente evoluir. a gente até usava podofilina também, mas hoje a gente não está usando ela mais porque ela é muito nefrotóxica. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigada mais Muito uma obrigada vez pelo também. excelente Nada, papo eu que aqui agradeço. sobre o tema, Agradecemos. tá bom? Muito obrigada. Tá aí, o nosso recado está dado, a gente quer efetivamente chamar a sua atenção e pedir que você pare e reflita e busque saúde. Nós somos aqui provocadores, estimuladores de saúde, de vida com qualidade, de vida abundante. E a vacina, ela nos ajuda nesse sentido. Mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada a você que participou conosco. Terminamos o programa com a Sara Alencar cantando pra gente. Paz. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu.